Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Esse vai ser um vídeo de psicoeducação, um vídeo informativo no intuito de falar para você que tem muitas dúvidas sobre o que é um ataque de pânico, uma crise de pânico, e muitas vezes até confunde com problemas cardiológicos. É muito comum pessoas que têm transtorno de ansiedade, especificamente uma síndrome do pânico, achar que está infartando, achar que está tendo um problema de ordem cardíaca, quando na verdade ela está tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Então hoje eu vou te dar 7 sinais clássicos de síndrome do pânico, de crises do pânico, tá? E se você tem esses 7 sinais, é possível que você esteja com esse tipo de problema e precise procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra e depois um cardiologista, beleza? Então vamos lá. Mas antes de falar sobre esses 7 sinais clássicos, eu peço para que você já deixe seu like, porque me ajuda demais e mostra para o YouTube que esse vídeo está sendo relevante para você, tá bom? O primeiro sinal clássico é justamente aquele que faz com que muitas pessoas confundam o transtorno do pânico, a síndrome do pânico, ou crise de pânico com problemas cardíacos, né? Principalmente a questão do infarto, que é justamente ataque cardíaco, a aceleração do coração. Isso acontece, gente, porque ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, para uma pessoa ter ataque de pânico, ela não precisa necessariamente estar prestes a se expor a uma situação ansiogênica. Eu já ouvi inúmeros relatos de pacientes que estavam em casa, deitados no sofá e começaram a ter ataque cardíaco, palpitação no coração e achavam que iam infartar. Então, às vezes, é difícil de fazer uma relação entre o ataque do pânico e um gatilho de ansiedade. Às vezes, a pessoa fica com isso porque está dormindo mal há muito tempo, né? Porque está tendo uma privação de sono ou porque está numa fase muito estressante e essa fase já vem se prolongando há semanas ou meses. Então, perceba, não é porque ela vai apresentar um trabalho na faculdade, não é porque ela vai no dia seguinte ir para uma entrevista de emprego, não, é simplesmente porque a rotina dela está muito estressante. A pessoa está sedentária, está sem dormir, está se alimentando mal e por isso começa a ter palpitações. E aí ela acha que por ter essa vida desorganizada, essa rotina desorganizada, ela pode estar infartando. Então, esse é o sinal clássico, são palpitações, é um ataque cardíaco, é um aperto no peito que de fato tem muitas semelhanças com problemas cardiológicos e faz com que as pessoas se confundam bastante nesse sentido. O segundo sinal clássico são a falta de ar ou a respiração superficial e muito rápida. Então a pessoa começa a ofegar, a ter dificuldades e isso acontece porque basicamente o processo de ansiedade que se instaura faz com que a pessoa não consiga trazer oxigenação suficiente para o seu corpo, tendo muito mais volume de gás carbônico do que de oxigênio. Isso faz com que o sistema nervoso ative cada vez mais o mecanismo de respiração para oxigenar melhor o sangue e a pessoa começa a ficar muito ofegante. É importante que você saiba que uma das principais maneiras de você diminuir o pico de ansiedade e o ataque de pânico que você está tendo é tentar respirar de forma calma e profunda. Inclusive existem exercícios como o exercício de respiração diafragmática que você coloca a mão no peito e a mão na barriga e conta até 100 respirando calma e profundamente. Se você fizer isso, é muito provável que isso por si só já faça com que você se acalme mais, com que o teu sistema nervoso regularize melhor e que a crise aos poucos vai diminuindo. Tá gostando desse conteúdo? Então deixa o teu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Uma parcela significativa dos meus espectadores ainda não se inscreveram. Se é o seu caso, por favor, se inscreva para receber conteúdo regularmente aqui no canal Pedro Psicólogo. Um terceiro sintoma clássico são os tremores ou calafrios, né? A mão começa a tremer demais, né? Você começa a sentir frio ou calor sem que isso se justifique pela situação climática em volta, né? Assim, pela temperatura do ambiente. Então, assim, esse também é um sintoma clássico para que você esteja prestando atenção caso ele venha a surgir. O quarto sintoma é o suor excessivo, a sudorese excessiva. As nossas glândulas começam a ser ativadas e você começa a suar muito nas axilas, nas costas, nas mãos. Isso também tem a ver com a ansiedade generalizada. Muitas vezes, quando uma pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela fica tendo
esse tipo de sintoma. Então a sudorese, não só a sudorese, mas todos os outros sintomas que eu já citei até agora, eles não se resumem às crises de pânico. Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, a ansiedade ela tá muito mais para um baú do que para gavetas que você vai separando. A gente separa em transtorno de ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, ansiedade social, só mais para fins didáticos, para que você entenda como que a ansiedade se manifesta em determinados contextos. Mas no final das contas, tá tudo muito misturado e é muito comum que uma pessoa que tenha crises de pânico também tenha outros tipos de transtorno de ansiedade. A hiperventilação que eu citei acaba gerando o quinto sintoma muito clássico dos ataques de pânico, que é a sensação de desmaio ou a sensação de tontura, justamente por causa da hiperventilação e da dificuldade de oxigenar o corpo, o cérebro, o sangue. A pessoa acaba ficando tonta, sabe? Achando que vai desmaiar. Em alguns casos pode chegar a desmaiar de fato. Isso é um efeito colateral da falta de oxigenação. Então esse é mais um dos sintomas da crise de pânico. Uma outra alteração que acontece no nosso corpo, induzida pelo nosso sistema nervoso, são contrações musculares no nosso abdômen. Isso pode gerar aquele clássico desconforto abdominal. Você sente uma dor como se fosse uma cólica, né? Uma pontada na sua barriga. E isso também é um outro sintoma muito clássico para que você esteja prestando atenção. Por último, existe um sintoma clássico que é a tensão muscular. Como no ataque de pânico, altos índices de adrenalina são liberados pelo nosso sistema nervoso, muitas vezes a gente sente os nossos músculos enrijecendo. Então, principalmente nas articulações, a gente sente um enrijecimento muito grande. É muito comum que pessoas que têm crises e ataques de pânico sintam esse enrijecimento. Então, é algo que você também precisa estar se atentando. Quando a gente vai trabalhar dentro da terapia cognitivo-comportamental um tratamento do ataque de pânico, da síndrome do pânico, a gente tanto trabalha a questão da respiração, como eu já falei, como também a questão do relaxamento muscular. Existe uma técnica chamada relaxamento muscular progressiva, criada por Jacobson, em que a gente pede para que o paciente se atente a todo o corpo dele, fazendo um scanner corporal e tentando conseguir obter esse relaxamento muscular também, enquanto ele relaxa na questão da respiração. Lembrando, pessoal, é sempre importante, e eu sempre recomendo para os meus pacientes, procurar um cardiologista, porque assim, de fato, na maioria das vezes, não há nenhum problema cardíaco, principalmente quando se trata de pacientes jovens, abaixo ali dos 30 anos. Mas, até para o meu paciente ficar mais tranquilo, eu recomendo que ele procure um cardiologista e faça os eletrocardiogramas, faça todos os exames que o médico dele pedir, para que ele possa ver que no coração dele está tudo em ordem. Então, se você está se sentindo dessa maneira, é muito provável que você esteja desenvolvendo um transtorno de ansiedade, que é a síndrome do pânico. Porém, eu não descarto e não desestimulo você a procurar um cardiologista, até para você ficar mais tranquilo que não é um problema cardíaco, beleza? Mais uma vez, gostou desse vídeo? Então, por favor, deixa teu like e recomenda para todas as pessoas que você sente que pode se beneficiar com esse conteúdo que eu preparei, tá bom?